Vamos observar o que foi dito na revista Torre de Vigia, em 1916. Os estudos das Escrituras apontam que no arranjo de Deus o profeta Elias era um tipo do Cristo em carne, Jesus sendo a cabeça do antitípico Elias e a igreja sendo seu corpo. Os 3 anos e meio, 1260 dias, das experiências de Elias enquanto se escondia da rainha Jezabel no deserto foram simbólicos e corresponderam aos 1260 anos da verdadeira igreja na condição de deserto, para onde ela havia fugido da antitípica Jezabel. Apocalipse 12.6,14, Daniel 7.24,25. A saída de Elias do deserto prefigurou a saída da verdadeira igreja de Deus de seu esconderijo no deserto após o ano de 1799 DC, quando o poder de Jezabel foi quebrado, e as copiosas chuvas que se seguiram representaram a ampla circulação da Bíblia desde aquela data. Aqui é ensinado que os 1260 dias de Apocalipse 12, 6 e 14 e Daniel 7, 24 e 25 terminou no ano 1799. Começou então o tempo do fim. Nossos leitores lembrarão que a base de nossas expectativas a respeito do tempo da colheita era o paralelismo entre o encerramento da era judaica e o encerramento desta era evangélica. Encontramos o início do tempo da colheita claramente marcado pelos 1335 dias da profecia, e pelo cumprimento entre o povo de Deus da declaração, a bem-aventurança daquele que espera e chega ao fim dos 1335 dias. Daniel 12.12. Certamente grande bem-aventurança, grande iluminação dos olhos do entendimento, grande apreço pelo nosso Deus e pelos seus propósitos gloriosos vieram ao povo do Senhor naquele tempo em plena concordância com aquela profecia. Desde então, uma nova canção tem estado na boca do povo do Senhor, à medida que eles aprenderam sobre sua bondade através do plano divino dos séculos. Não vemos razão para questionar a data, outubro de 1874, como o início do tempo da colheita e o paralelo com o momento em que Jesus começou o seu ministério no tempo da colheita da era judaica. É explicado que os 1335 dias de Daniel 12:12 terminou em 1874. Segundo Russell, foi neste ano que começou a presença invisível de Jesus. E também teve início o tempo da colheita da era evangélica. O amanhecer começou em 1874. Ficamos muito tristes com o erro dos segundo-adventistas, que esperavam Cristo na carne e ensinavam que o mundo e todos nele, exceto os segundo-adventistas, seriam queimados em 1873 ou 1874 e cujos ajustes de tempo, decepções e ideias grosseiras geralmente do objetivo e da maneira da vinda de nosso Senhor trouxe mais ou menos reprovação sobre nós e sobre todos os que ansiavam e proclamavam seu reino vindouro. Russell diz que ficou triste com o erro dos segundos adventistas, pois acreditavam que a Terra seria queimada em 1873 ou 1874. Ele chamou a interpretação pregada por Jonas Wendell de ideias grosseiras sobre a vinda de Jesus. E as de Russell, será que não eram grosseiras também? O Sr. Barbour e o Sr. J.H. Patton, de Michigan, um obreiro dele, tinham sido segundo-adventistas regulares até aquela época, e que quando a data de 1874 passou sem que o mundo fosse queimado e sem que vissem Cristo em carne, eles ficaram por um tempo perplexos. Eles examinaram as profecias de tempo que aparentemente não foram cumpridas e não conseguiram encontrar nenhuma falha. Por isso, começaram a perguntar-se se era o momento certo e se as suas expectativas estavam erradas, se as opiniões sobre a restituição e a bênção para o mundo, que outros estavam a ensinar, poderiam não ser as coisas a procurar. Russell explica que Barbour e J.H. Patton acreditaram no ensino de Jonas Wendell que a Terra seria queimada em 1873 ou 1874, com a vinda de Jesus. E diz que eles não conseguiram ver onde estava o erro na interpretação dessa profecia. Ora, o erro é que hoje nem as Testemunhas de Jeová não aceita essa interpretação. Parecia que não muito depois da decepção de 1874, um leitor do Arauto da Manhã, The Herald of the Morning, que tinha um exemplar do Emphatic Diaglott, notou algo nele que considerou peculiar, que em Mateus 24.27,37-39,
O texto grego, a palavra parousia, que em nossa versão comum é traduzida como vinda, é na diaglote traduzida como presença, evidentemente a tradução correta do grego. Esta foi a pista, e depois disso, eles foram conduzidos através do tempo profético em direção a pontos de vista adequados sobre o objeto e a maneira do retorno de Nosso Senhor, e então ao exame do tempo em que as coisas indicadas na palavra de Deus relacionadas à parousia de Cristo deveriam ocorrer. Assim, Deus muitas vezes conduz seus filhos a partir de diferentes pontos de partida da verdade. Mas onde o coração é sincero e confiante, os resultados devem ser a união de todos. Você explica que um leitor do Arauto da Manhã, lendo na sua Bíblia em fato diaglote, notou que em Mateus 24 a palavra traduzida nas outras Bíblias era vinda, mas no grego essa palavra significa presença. Então, com base nessa palavra, concluíram que Jesus veio realmente em 1874, só que sua presença era invisível. Então, hoje não ensino mais que ele veio em 1874, mas em 1914. Não vamos parar agora para discutir a escuridão da noite e seu choro. Vamos acordar e tomar nota do fato de que o alvorecer da nova era já está aqui. Nos últimos 42 anos estivemos nela e desfrutando de muitas de suas bênçãos. Mas essas bênçãos vieram tão furtivamente, como um ladrão na noite, que poucos reconhecem sua importância. Alguns poucos têm chamado a atenção para o fato de que estamos no alvorecer do milênio desde 1874. Com a interpretação que Jesus voltou invisível em 1874, Russell passou a ensinar que o milênio começou em 1874. Então, para Russell, o milênio já havia começado em 1874. O pastor Russell aderiu fielmente aos ensinamentos das Escrituras. Ele acreditou e ensinou que estamos vivendo no tempo da segunda presença de Nosso Senhor, e que sua presença data de 1874, que desde aquela época temos vivido no tempo do fim, o fim dos tempos, durante o qual o Senhor tem conduzido sua grande obra de colheita, que, em harmonia com a declaração do próprio Senhor, esta obra da colheita está separando os verdadeiros cristãos designados como trigo, dos cristãos meramente professos, designados como joio, e reunindo-os verdadeiros santos no reino do Senhor. Com base no ensino que Jesus voltou invisível em 1874, Russell passou a ensinar que o tempo do fim havia começado. Haveria 40 anos de colheita, onde seria separado o trigo do joio, e esse tempo terminaria no ano de 1914. A cronologia bíblica ensina claramente que 6.000 anos desde a criação de Adão terminaram, 6 grandes dias de 1.000 anos cada, mencionados por São Pedro. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos. 2 Pedro 3.8. Agora o grande 7º dia, também com 1.000 anos de duração, começou. Estamos desfrutando de seu amanhecer. Será um grande dia. Não é de admirar que o amanhecer seja notável. Russell ensinava que os 6 grandes dias de 1.000 anos haviam terminado em 1874 e havia começado o 7º milênio. Mas, irmão Russell, o que você pensa sobre o momento de nossa mudança? Você não ficou desapontado por isso não veio quando esperávamos que viesse? Aconteceria em outubro de 1914. Mas, irmãos, aqueles de nós que estão na atitude correta para com Deus não ficam desapontados com nenhum de seus arranjos. Não queríamos que nossa própria vontade fosse feita, então, quando descobrimos que estávamos esperando a coisa errada em outubro de 1914, então ficamos felizes porque o Senhor não mudou seu plano para nos servir. Não queríamos que Ele fizesse isso. Apenas desejamos ser capazes de apreender seus planos e propósitos. O ensino de Russell era que a igreja seria levada para o céu antes de terminar o ano de 1914. Mas com a passagem do ano de 1914, sem ter acontecido o arrebatamento, ele passou a ensinar que somente o Senhor sabe o dia exato do arrebatamento. Durante esta colheita dos tempos, o Senhor, através de sua palavra, pareceu enviar seu povo para 4 momentos diferentes: 1874, 1878, 1881 e 1914. Em cada um desses pontos do tempo, os santos vigilantes que perceberam que o fim da era estava chegando, a igreja pensou que a mudança poderia vir. Eles esperaram por isso.
Quando chegaram a cada um desses pontos, o Senhor disse: vá para outro lugar. Finalmente chegamos ao último lugar dos 4, 1º de outubro de 1914. Este foi o último ponto do tempo que a cronologia bíblica nos apontou como relacionado às experiências da igreja. O Senhor nos disse que seríamos levados para lá? Não. O que ele disse? A sua palavra e o cumprimento da profecia pareciam indicar inequivocamente que esta data marcava o fim dos tempos dos gentios. Mas o que ele disse? Nós inferimos que a mudança da igreja ocorreria nessa data ou antes dela. Mas Deus não nos disse que seria assim. Tinha 4 datas muito importantes na cronologia de Russell. 1874, que marcou o começo da presença invisível de Jesus e o começo do milênio. 1878, ano em que Jesus começou a reinar e ressuscitou os membros da igreja. 1881, data que terminava a chamada celestial. E 1914, que marcava o fim dos tempos dos gentios e o fim da colheita da era do Evangelho. Como não aconteceu o que foi predito em 1914, ele disse que o Senhor não tinha dito quando a igreja seria levada para o céu. Então falhou mais uma vez a previsão de Russell.